paz seja convosco. Amém? Graças a Deus. Que bom estar aqui com o povo que vai morar no céu. Amém? Amém. Que bom. Quero deixar aqui alguns agradecimentos. Amém? Hoje o nosso coordenador de casais esteve pregando pela manhã. Diz que foi um mover do Espírito Santo. Estive conversando com o pastor Arlindo. Muito obrigado, pastor Arlindo, por ceder este lugar de responsabilidade. Pastora Rosa, estamos aqui amando do nosso coordenador da região, Wagner Neck, o Camila Neck, o coordenador de casais. Agradecer o pastor por ceder este lugar, que eu tenho certeza que não são qualquer pessoa que vem e sobe neste lugar, um lugar de honra, um lugar de glória, onde os céus se manifestam. Amém? Quero também trazer ali um abraço do nosso superintendente, né, da região, pastor Orley também, e também trazer um abraço do nosso pastor titular, pastor Ivan. Amém? Então nós estamos ali, pastor Arlindo, há 22 anos na IEQ Filadélfia. Eu gostaria de ser bem rápido e falar algumas coisas que nós temos visto e acontecido ali na IEQ Filadélfia. Cheguei no ano de 2001 na IEQ Filadélfia, né? E estamos ali para a honra e glória do Senhor Jesus há 22 anos. O Senhor Jesus me aceitou no ano de 2001 e eu, com 4, 5 meses de conversão, fui para a IEQ Filadélfia e ali estamos. E uma das videiras, ou seja, uma das oliveiras que estava aqui cantando, louvando ao Senhor, quando nós chegamos ali na IEQ Filadélfia, ela tinha 5 anos, hoje já está com 27 anos. E eu tenho outra oliveira que está conosco aí, que está com 17 anos, nasceu na IEQ Filadélfia, já adorava o Senhor dentro do seu ventre ali, do ventre da mãe dela, com 17 anos, nasceu, estou criando ali na IEQ Filadélfia. Amém? Então eu gostaria de apresentar primeiramente a minha videira, né? Eu gostaria que a minha videira se colocasse em pé. Amém? Essa é a minha videira. Amém? Eu gostaria que minhas oliveiras se colocassem em pé. Oh, glória. E quando eu falo destas árvores, ou seja, destas plantas, oliveiras e videiras, eu me emociono muito, porque esta família é a maior bênção que eu poderia receber da parte de Deus em toda a minha vida. Essa família tem me dado, pode se sentar em nome de Jesus. Essa família tem me dado muito orgulho, muito prazer de servir a Deus. Este mês que passou, o pastor Arlindo, fizemos 30 anos de casado, eu e a minha videira. Eu acredito que o senhor deva ter um pouquinho mais, né? Não muito, né, pastor? Mas nós, o mês passado, fizemos 30 anos de casado, pastor. E eu vejo que é uma vitória essa mulher me aguentar por 30 anos, né? E esta mulher tem sido uma videira na minha vida. Os meus filhos têm sido oliveira verdadeira na minha vida. E então estamos ali no IEQ Filadélfia 22 anos. E eu posso ver o quanto que vale a pena a gente temer ao Senhor, a gente andar nos caminhos do Senhor, a gente semear na obra do Senhor, porque com certeza aquele que semeia certamente colherá. E um assunto muito polêmico hoje em dia, nos dias atuais, que foi me passado, o tema família. E quando nós olhamos para muitas famílias que estão aí fora, famílias destruídas, os filhos perdidos, esposas muitas vezes perdidas, esposos perdidos, né? Porque não conseguiram, ou seja, não conseguiram ainda entender o propósito, o chamado que Deus tem para a vida dessas pessoas. Amém? E eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, no ano de 2001, eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida.
Eu entendi que eu precisava de uma mudança de vida e radical e urgente na minha vida. Radical. Alcoólatra, usuário de drogas pesadas, casamento totalmente destruído, pastor Arlindo, pastora Rosa, e eu não tenho vergonha de falar, porque nós estamos falando de família. E muitas vezes, para mim ter relação com a minha esposa, a maioria das vezes, pastor, eu precisava usar droga. Eu precisava usar cocaína. Eu já havia perdido o prazer de estar com a minha família. Nessa época, minha filha, Rafaela, tinha 5 anos. E eu já tinha perdido totalmente o desejo de viver, o prazer de estar com elas. E assim há muitas famílias que estão aí fora, precisando de uma palavra sua, uma palavra minha, dizendo que vale a pena seguir a este Deus maravilhoso. Amém? O meu tempo é curto e eu preciso ir para a palavra de Deus. Falei um pouco de mim, agora quero falar um pouco da palavra. E eu gostaria que, sem demora, você abrisse no livro de Jeremias, capítulo 29. Aleluia. E você pode glorificar ao Senhor. Amém? Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus, amém? Jeremias capítulo 29, versículo 4 em diante. Todos acharam? Quem não achou diz assim, espera um pouquinho. Sabe, irmãos, o louvor é importante, tudo é importante, o momento das ofertas, mas um momento primordial na casa de Deus é a palavra de Deus. Então eu vou esperar você achar Jeremias capítulo 29, versículo 4. Todos acharam aí, amém? Vamos ler então o que a palavra de Deus nos diz nesta noite, amém? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Olha a ordem que Deus dá ao povo que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam suas frutas. Casem e tenham filhos. E os filhos casem e aumentem e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o estou avisando para que não nos deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, e nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome e não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: ainda quanto aos 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta, amém, à sua pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, em um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar quando me procurares de todo o coração. Amém? Feche as suas Bíblias, feche seus olhos, eu quero orar neste momento. Amém? Senhor Deus e Pai, eu não tenho dúvida da Tua presença, Senhor, neste lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito já começou a se manifestar entre os meios aos louvores, Pai.
Mas eis que agora eu me coloco, Senhor, como uma ferramenta, Senhor, para ser usada em tuas mãos, Pai. Pai, vem de encontro à necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada jovem nesta noite, Pai. Que eu seja um transmissor da tua palavra, Senhor, com autoridade para aquele que veio buscar uma resposta da parte do Senhor. Espírito Santo, nós já demos total liberdade, total legalidade para que o Senhor possa agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte aí, amém? Pode se assentar. Amém. Graças a Deus. Nós vemos aqui então Jeremias trazendo uma palavra ao povo que tinha sido levado como prisioneiro, ou seja, como cativo para a Babilônia, né? Mas nós também vemos algumas ordens dadas por Deus, ou seja, Deus permitiu, ou seja, Deus deixou que o seu povo fosse levado cativo. Deus deixou, né? Mas note que quando a Bíblia diz que Deus deixou, nós temos que entender que quando fala que Deus deixou, mas Ele não esqueceu. A Bíblia diz que o Senhor Deus deixou o rei Nabucodonosor levar o povo cativo para a Babilônia. Então a Bíblia diz que o Senhor deixou, mas não esqueceu. Não esqueceu. Então entre deixar e esquecer, há duas coisas totalmente diferentes na vida de um homem. E nós vemos em toda a Bíblia, Deus deixar algumas situações. Pastora Rosa deixou algumas situações, mas nunca se esqueceu dos seus filhos. E eu quero trazer à tua memória alguns textos, algumas passagens da palavra de Deus, que Deus deixou, mas nunca se esqueceu. Deus permitiu, mas nunca se esqueceu. Por mais que muitas vezes nós deixamos a Deus, mas Deus nunca se esquece de nós. Nós vemos a vida de 3 homens chamados Sadraque. Nós vemos a vida de um homem chamado Mesaque. Nós vemos na vida de um homem chamado Abdenego, que foram lançados, ou seja, Deus deixou estes homens serem lançados na fornalha do fogo ardente. Porém, Deus não se esqueceu deles. Deus não se esqueceu. Moisés foi para o deserto, agora viver 40 anos no deserto. Deus permitiu, ou seja, Deus deixou, mas Deus não se esqueceu de Moisés, pastor. Deus não se esqueceu do propósito que Deus tinha na vida de Moisés. E após 40 anos, Deus aparece em uma sarça ardente. E Moisés olha para aquela sarça e vê que aquela sarça não se consumia, ou seja, não parava de queimar. Deus não se esqueceu do plano perfeito, do projeto que Ele tinha ainda na vida de Moisés. Deus deixou o pastor Jonas quando foi sido engolido por um grande peixe, mas Deus não se esqueceu que Jonas estava lá. Deus deixou, é o que diz o versículo, e Deus deixou, ou seja, Deus permitiu que o rei da Babilônia levasse o povo prisioneiro, ou seja, cativo. E nós vemos também vários versículos da Bíblia. Deus deixou Davi, quando Samuel vai ungir Davi a rei de Israel. Agora Deus deixou Davi voltar e apacentar ainda as ovelhas, mesmo sendo ungido rei. Deus deixou, mas Deus não se esqueceu de Davi.
Oh, glória, se fosse você, dava um glória. Deus deixou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Meu Deus! Deus deixou, e uma das conversas que nós vemos Satanás com o próprio Deus, falando a respeito de Jó, a qual Deus fala: olha, na terra de Ur não há um homem íntegro, reto e fiel à minha palavra como Jó. E ali há um diálogo entre Satanás e o próprio Deus, a qual a Bíblia relata no livro de Jó. Agora Deus deixou o inimigo tocar naquilo que ele tinha, mas não permitiu que tocasse, tirasse a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus deixa alguma coisa, deixe que alguma área da sua vida seja tocada, família, homem, mulher, você que está aqui, Ele impõe limites, Ele coloca limites, Ele impõe limites. E nós vemos na vida de Jó que ele impõe alguns limites, falando: olha, pode tirar tudo que ele tem, mas não tire a sua vida. Ele impõe limites para Satanás. E este impor limites, Deus está falando: olha, chega, até aqui você pode atuar, mas até este momento você pode atuar, até aqui você não pode mais avançar. Então Deus, muitas vezes, irmãos, família, homem de Deus que está aqui, mulher de Deus que está aqui, videira verdadeira, oliveira verdadeira que está aqui, você filho, filha, sacerdote, você homem que está aqui, mulher que está aqui, videira verdadeira. Muitas vezes Deus deixa que algumas coisas aconteçam em nossa casa, em nossa família, mas Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E por incrível que pareça, pastor, há áreas na nossa vida que muitas vezes nós pensamos que estamos ajudando alguém da nossa família que está passando por alguma situação difícil. E eu quero falar um pouquinho de algo que aconteceu comigo na minha família. Na minha família, porque é a pessoa da minha família. Meu sogro com 86 anos, 85 para 86 anos, pastor, 5 filhos, 4 homens, 2 mulheres. Os irmãos, os homens, ninguém quiseram saber do pai. As 2 filhas, que é uma que está ali, a minha esposa, a minha videira, e a outra, tiveram que cuidar do pai, já nos seus 86 anos de vida, pastor. E ali eu pude provar um pouco do que tanto nós pregamos como família, ou seja, como igreja, ou a essência do evangelho, se assim eu posso dizer, é o amor. E ali eu pude experimentar, ou seja, eu pude ver se realmente eu amo de verdade. Então há situações na sua vida, há situações na sua família que Deus está permitindo, mas não se esqueceu, mas Ele está provando o seu amor, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua segurança. E ali eu pude perceber se realmente tudo aquilo que eu falava, que eu amava, eu sou colocado à prova. Tinha que dar banho no meu sogro, chegava do trabalho, dar banho nele, secar as partes íntimas dele, secar os pés dele, trocar fraldas para ele, enfim, tudo que ele fazia, ele precisava de mim. Eu chegava do trabalho, então meu tempo era dedicado para ele. Meu tempo era dedicado para ele. O meu sogro foi um pai para mim. A minha sogra foi uma mãe para mim. E aí eu pude ser provado se como família de Deus,
eu realmente amava de verdade. Porque expressar o amor pela família, pastora Rosa, isso é muito fácil com palavras. Mas expressar o amor com atitudes, que aí vem o grande desafio, porque o amor, ele precisa ser expressado não só com palavras, mas ele precisa ser expressado com atitudes. Você homem que está aqui, você mulher que está aqui, família que está aqui, eu creio que muitas vezes você homem que está aqui fala: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, só isso não basta, precisa algo mais. Talvez mulher, você que está aqui tenha falado para o seu esposo: olha, eu te amo. Mas eu quero dizer para você que só isso não basta. Precisa uma ação, precisa uma atitude, precisa determinação. E ali eu trocava o meu sogro, dava banho nele, limpava as partes genitais dele. Ele ia no banheiro, não conseguia se limpar, e eu tinha que limpar, enfim, eu que era responsável por isso. Então há algumas situações que Deus deixa que aconteça na sua família, na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E aí, todas as vezes que eu ia dar banho nele, todas as vezes que eu ia trocar as fraldas dele, ele me falava assim: Dirceu, os meus filhos todos me deixaram, só você que pode fazer isso para mim. Só você que pode fazer isso para mim. E ele falava assim para mim: um dia você vai ter a minha idade. Eu falei: amém. E sabe que isso me trouxe a memória, irmãos, me trouxe a memória que eu tenho 2 oliveiras em casa e uma oliveira. E por isso que eu disse que o amor precisa ser não só falado, mas ele precisa de atitudes, de gestos. Então, eu assim o creio, que todas as vezes que eu levava o meu sogro para o banho, tirava do banho, trocava ele, eu assim espero que as minhas oliveiras, vendo a atitude minha em favor ao meu sogro, expressando o amor que eu tinha por ele, eu espero que ao chegar, pastor, aos 86 anos, se eu tiver que usar fralda, eu espero que vocês cuidem de mim. Porque o amor precisa ser expressado, o amor precisa ser falado, o amor precisa ser vivido em nossas vidas. E quando nós falamos de amor, é dar, sem reservas, é dar o nosso tempo, é dar tudo que nós temos em favor do amor. Amor é a essência da Bíblia Sagrada. É assim, é a essência. Agora Deus deixa estes limites, né? Deus estabelece. Agora nós vemos aqui que este povo viveu na Babilônia, pastor, durante 70 anos. Porque o povo agora deixou de buscar a Deus, ou seja, as famílias deixaram de buscar ao Senhor, esqueceram a Deus. Agora Deus dá a permissão para que o rei leve, mas Deus não se esquece daquele povo. E mesmo agora, em território inimigo, em território onde eles eram prisioneiros, Jeremias traz uma palavra profética ao povo judeu para a terra aonde eles estavam. Há uma promessa para aquele povo, há uma bênção sobre aquele povo, a qual agora estava sendo levado prisioneiro a viver por 70 anos como prisioneiros, ou seja, como escravos naquela terra. Agora
o povo se esquece de buscar a Deus, o povo se esquece de temer ao Senhor, mas Deus continua ainda com aquele povo. Aí no versículo adiante, nós vemos algumas ordenanças que Deus dá através da vida de Jeremias, para trazer ao povo que estava sendo levado prisioneiro e a viver por 70 anos na Babilônia. Agora, Jeremias começa a dizer: olha, vivam naquela terra, na terra da Babilônia, plantem naquela terra, plantem árvores, casem-se, tenham filhos, tenham esposas, construam casas e vivam bem naquele lugar. Oh, glória! Oh, glória! Deus é maravilhoso. Deus continuou amando aquele povo de uma forma extraordinária. O que Deus está falando, olha, construam casas. Quando Deus fala através de Jeremias, construam casa, Deus está falando, construam famílias naquele lugar, casem-se, tenham filhos. E a ordem que Deus dá àquele povo é de crescer, é de aumentar, é de prosperar naquele lugar. Aleluia! A ordem que Deus dá àquele povo, as famílias que estavam ali, eram de prosperar, era de avançar, eram de crescer naquele lugar. Oh, glória a Deus! E nesses 22 anos de caminhada com Cristo, nesta Babilônia a qual nós vivemos, porque nós vivemos em uma Babilônia, embora eu creio que você já percebeu isso, que nós vivemos em uma Babilônia, ou seja, nós estamos aqui, neste lugar, e quando a palavra diz prisioneiro, e Paulo fala muito bem na carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo diz assim: eis que agora eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, Paulo está falando, olha, agora eu sou propriedade de Cristo. Então o povo que foi levado como prisioneiro, Deus deixa, mas não se esquece. Deus deixou, mas não se esqueceu. Mas este povo não era propriedade do rei, era propriedade de Deus. Se eu fosse você, aplaudia Jesus. Aleluia. Deus deixou, mas não se esqueceu. Deus não se esquece das promessas que Ele tem para você, homem, das promessas que Ele tem para você, mulher que está aqui, videira verdadeira. Deus não se esqueceu das promessas que estão aí, oliveiras. Oliveiras. Aqui nós estamos numa noite de videiras e oliveiras. E em toda a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos um sinal de prosperidade, um sinal da unção, um sinal do poder de Deus. Quando nós vemos falar sobre oliveiras, quando nós ouvimos falar de videira. Deixa eu só dar uma clareada na sua mente. O profeta passava na casa da mulher, um dia passou. A Bíblia diz que este sacerdote desta família tinha uma dívida, e este homem morreu, e esta dívida ficou. E esta mulher falou: olha, eu tenho uma dívida, não tenho nada, não tenho como pagar
esta dívida. Agora o profeta fala: olha, saia, junte todas as vasilhas nos vizinhos, saia e pegue todas as vasilhas. A Bíblia diz que esta mulher saiu na vizinhança todas, juntou todas as vasilhas, e o profeta orou, e as vasilhas foram cheias de azeite. Oliveira verdadeira que está em cima, oliveira verdadeira que está aqui embaixo, oliveira verdadeira que está aqui. Você jovem, você adolescente, você é videira verdadeira de Deus. Deus falou através da vida de Jeremias: plantem árvores, construam casas, comam e vivam bem neste lugar. Esta é a palavra de ordem para mim e para você nesta noite. Plante oliveiras, plante videiras. Deus já plantou uma videira na sua vida, homem que está aqui. Deus plantou uma videira na sua vida, pastor. Quantos anos essa videira está andando com você, pastor? 52 anos esta videira abençoando a vida do pastor. Pastor abençoando a vida da pastora Rosa. Então esta mulher, a qual Deus colocou ao seu lado, é uma videira. Uma videira frutífera. Os filhos que estão aqui, irmã, você que está segurando o seu filho, é um menino, né? Este menino é uma oliveira. Sabe aonde que ela está plantada, irmã? Esta oliveira? Ao redor da sua mesa. Sabe, homem, que você que está aqui, que está com a sua mulher, esta videira em volta da sua mesa. A ordem agora de Jeremias: plantem, casem, construam. E quando nós construímos algo, e geralmente o jovem, a oliveira, quando pega uma idade, está pensando em casar, ele começa a construir uma casa, pastora Rosa, pastor, e muitas vezes nós perguntamos assim: por que é que você está construindo esta casa? Estou construindo esta casa porque eu quero casar. Estou construindo esta casa porque eu quero casar. Estou construindo esta casa porque eu quero ter filhos. Estou construindo esta casa porque eu quero a bênção do Senhor sobre a minha família, sobre a minha casa, como foi louvado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Mesmo este povo deixando de buscar ao Senhor, deixar de temer ao Senhor, a bênção do Senhor estava sobre eles. A bênção do Senhor estava sobre eles, irmãos. A bênção do Senhor é sobre a sua casa, homem, mulher, jovem, adolescente que está aqui aqui nesta noite. A bênção do Senhor, olha a bênção que Deus colocou na sua mão. Talvez você não tenha entendido, mas nós estamos vivendo em uma Babilônia. O mundo a qual nós vivemos hoje é uma Babilônia. Mas Deus deixou, mas não se esqueceu. A promessa dele ainda continua sobre a tua vida, homem de Deus. A promessa de Deus ainda continua sobre a sua vida, mulher de Deus. A promessa de Deus ainda continua sobre a sua vida, jovem, adolescente de Deus. Se eu fosse você, aplaudir a Jesus aí. Deus estava com aquele povo. Deus estava com aquele povo.
E Deus continua com o seu povo ainda nos dias de hoje. Continua. Ele continua presente na vida daqueles que os buscam, na vida daqueles que o temem. E eu gostaria que você abrisse no Salmo 128. E eu quero provar na Bíblia o que Deus está falando a respeito da família. Irmãos, em toda a Bíblia, nós vemos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos em Êxodo, Deus falando, e Deus fez o homem, fez a mulher, e tenham filhos, ou seja, Deus falou a Adão e Eva, multiplicam, cresçam. Este é um dos versículos lindos da Bíblia, mas eu amo Salmo 128. Eu amo o Salmo 128, pastora Rosa, pastor Arlindo, porque é um dos salmos mais completos, onde nós vemos o contexto da família, do pai, da mãe, dos filhos e a bênção do Senhor sobre ela. Oh, glória! Salmos de número 128, capítulo 1 em diante. A Bíblia nos diz esta noite aquilo que o profeta Jeremias falou lá. Olha o que a Bíblia diz ao teu respeito, mulher. Olha o que a Bíblia diz ao teu respeito, homem. Olha o que a Bíblia diz ao teu respeito, jovem adolescente que está aqui nesta noite. Olha o que a Bíblia fala, relata ao teu respeito, família. Meu Deus, isso é forte. A Bíblia, nos Salmos de número 128, o salmista começa a dizer algo muito importante para a sua vida, homem que está aqui, para a sua vida, mulher que está aqui, para a sua vida, jovem que está aqui. E há uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida, homem que está aqui nesta noite. Há uma responsabilidade, pastor Arlindo, pastora Rosa, muito grande sobre vocês, sobre mim, sobre todo sacerdote, ou seja, sobre todo homem que está nesta noite aqui. E uma dessas responsabilidades, a qual Deus colocou no Salmo de 128, ele começa a dizer: o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Oh, glória. Pastor Arlindo, eu vejo que nesses 22 anos, temendo ao Senhor e seguindo os caminhos do Senhor, mesmo sendo falho, pequeno que eu sou, eu vejo o resultado hoje. Eu não poderia falar de família se eu não estivesse vivendo com a minha família. Se eu não tivesse uma família, eu não poderia. Eu não poderia. Eu sou exemplo de que é temer ao Senhor e andar nos caminhos. E eu quero deixar alguns exemplos aqui, pastor Eduardo, meu professor de teologia, a esposa, pastor, quero deixar alguns agradecimentos. Pastor que está lá em cima, pastora, pastor Gustavo, enfim, uma infinidade de pessoas, pastor Arlindo, que foram meus professores no Instituto Teológico Quadrangular. E eu confesso que quando eles entravam na sala de aula, nós falávamos: agora vem bomba. Agora o negócio vai estreitar para o nosso lado. Principalmente aquele homem que está lá em cima, pastor Michel. Pastor Eduardo era mais ou menos de boa, né, pastor Michel? Mas é bom, porque diz a palavra que Deus exorta quem ama, e os filhos dele também exortam quem ama. Amém? Então, voltando para a palavra de Deus, nós vemos o quão bom é temer ao Senhor
e andar nos seus caminhos. Quer ver algumas coisas? Quantas vezes, irmãos, eu trabalhando, minha esposa me ligava, eu na construção civil sou construtor, não sou pedreiro, pastor, construtor, certo? Pedreiro é meio esquisito, sou construtor de casas, amém? Eu arrumei um nome bonito porque eu sou filho do rei, né? Pô, né? Construtor, amém? E trabalhando, e foi isso inúmeras vezes. A Rafaela tinha 5 anos, minha esposa me ligava, Dirceu, tem que levar a Maria Rita para a escola bíblica, tem que buscar, tem que levar para o encontrão, tem que levar lá para o retiro, tem que buscar, tem que fazer isso. Eis-me aqui, minha videira. E eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque a Bíblia diz que videira, ela é como uma videira verdadeira. Então, a prosperidade também está com ela, amém? E eu ia, e confesso para os irmãos, tinha algumas vezes que não era fácil. Então, quando o pastor Eduardo, os líderes fizeram um pedido, tragam seu filho, tragam um jovem, tragam um adolescente, deixa tudo que você está fazendo, deixa tudo, pastor Arlindo, traga o seu filho, traga a sua filha, porque você está investindo no reino, você está investindo nos teus filhos, você está investindo na tua esposa. Às vezes nós levamos as esposas que não têm habilitação, e eu fico muito contente quando a minha esposa fala, eu quero ir no seminário de mulheres. Eu falo, amém, dá para mim ir junto também? Quero ir junto. Agora nós vamos estar na convenção estadual agora, vamos estar lá juntos, todos os lugares aonde eu estou, a minha esposa está junto comigo, pastor Arlindo. Sabe por quê? Porque ela é a minha videira. E eu não sou bobo de andar sem a minha videira do lado. As minhas filhas também estão sempre comigo. As minhas oliveiras estão sempre comigo, aonde eu estou. Eu tenho prazer quando elas estão comigo. E eu quero dizer, você é o homem que está aqui, Deus colocou uma responsabilidade nas suas mãos, de cuidar da sua família, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Esta responsabilidade que Deus colocou foi sobre você, homem, sacerdote de Deus. Porque um dia nós vamos ser chamados a se apresentar diante de Deus, e Deus vai cobrar de você a sua família. A Bíblia diz que não adianta você ganhar o mundo aí fora e perder a salvação. Mas quando a Bíblia diz de perder a salvação, não é só tua não. Ei, homem que está aqui, quando a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação, Deus está dizendo, ei, olha aqui para mim, homem, a salvação da tua família também. E nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes diante de Deus. E a Bíblia diz, e eu preciso discorrer muito rápido aqui, que eu aprendi com o meu pastor Eduardo lá no Instituto Teológico, pastor. Quem é convidado a primeira vez e prega rápido, é convidado para a segunda. Então eu quero apurar, porque eu quero vir mais vezes aqui, pastor. Amém? Isso eu aprendi bem. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz, feliz é aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você, homem. Aqui na igreja não tem, né, pastor? Que a gente sempre fala esses negócios, né? O camarada tem 2, 3, 4 serviços. Rapaz, tem uns irmãos lá que ficam tempo sem aparecer na igreja, porque ele trabalha, parece o Julius lá daquele seriado lá. O cara trabalha de manhã, à noite, à tarde, tudo. Não tem tempo para nada.
Agora a Bíblia diz que feliz é aquele homem que teme ao Senhor, e o que ele ganhará será suficiente para ele comer, e ele será feliz. Mas a receita, o segredo está em temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, porque quando nós estamos no caminho de Deus, a mão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a sua casa, homem, está sobre a sua vida, mulher, está sobre a sua vida, filho, filha que está aqui nesta noite. Como é bom se a gente conseguisse compreender isso. E agora vem aquilo que eu não acho, eu tenho certeza. Deus fala sobre várias coisas. Agora Deus vem falando, olha aqui para mim, mulher que está aqui nessa noite. Olha para mim aqui, mulher. Olha o que Deus fala a teu respeito. Mulher, você que está aqui, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. A Bíblia diz que você é como uma parreira de uva em volta da sua mesa. Toma posse disso, mulher, você que está aqui. Salmo 128 fala pai, mãe, filhos e as bênçãos do Senhor. E no final do Salmo 128, pastor Arlindo, o senhor já é avô, pastor Arlindo? Já é avô? Avô, bisavô. A promessa de Deus já se cumpriu na vida do pastor Arlindo e da pastora Rosa. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para a família é que você, mulher, é que você, homem, é que você, filho, homem, você que está aqui nessa noite, o segredo para o sucesso é temer ao Senhor, é caminhar com o Senhor, é andar nos caminhos do Senhor, e Deus cuidará de tudo, porque a Bíblia diz que a sua mulher é como uma videira, os seus filhos são como oliveiras em volta da sua mesa, ou seja, na sua casa, na sua família. A bênção está sobre a sua família, meu irmão. Aplauda Jesus aí. A bênção está na tua casa, está na sua família. Agora nós vemos o salmista falar algo que eu quero profetizar hoje sobre a vida de muitos aqui. E os filhos dos teus filhos, e a bênção, oh glória. Agora o salmista, pastor Arlindo, fala a respeito dos netos. E nós estamos orando lá em casa, e em breve eu profetizo sobre a tua vida, Jonathan, sobre a sua vida, Oliveira verdadeira, Jonathan, sobre a sua vida, Rafaela, Oliveira. Em breve nós estaremos com o nosso neto, minha videira verdadeira. A Bíblia diz que há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. Oh glória, aleluia, oh glória. Eu me alegro em saber que eu vou ver os filhos dos meus filhos, e eu quero que Deus me dê a bênção de eu poder levar eles ainda, nem que seja para o berçário da igreja, trocar a fralda dele, pastor Eduardo, ou dela. Eu quero viver para isso, mas eu preciso caminhar, eu preciso temer, eu preciso enxergar a minha esposa como uma oliveira, eu preciso olhar para os meus filhos como oliveira, eu preciso olhar para a minha esposa como uma videira. Talvez, homem, você que está aqui, olha irmãos, eu entrego o que Deus tem para falar.
E quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei: Senhor, mas é uma palavra meio dura, né, para falar. Mas eu preciso falar. Talvez você, homem que está aqui, tenha olhado para a videira. E às vezes, pastor Eduardo, a videira tem aspecto de sequidão, né? Quem já olhou para a videira, às vezes, pastor Arlindo, a videira tem uma expressão de árvore seca, mas no tempo certo ela dará os frutos. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. O meu tempo já deu. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua palavra, Jesus, crendo nas Tuas promessas, Senhor. Talvez há homens que estão aqui, Senhor, olhando para suas esposas como videiras, Senhor. Videiras, Senhor, que estão secas e mortas, Senhor. Já não sentem mais o desejo de estar perto destas videiras. Talvez há homens aqui, Senhor, que estão olhando para as oliveiras que estão em volta da sua mesa, Senhor, e não conseguem enxergar o azeite, não conseguem enxergar o brilho, Senhor. Portanto, que é a correria, Senhor, dos nossos dias, Pai. A preocupação de trazer o alimento, a preocupação de trazer o sustento, mas que nesta noite este homem possa entender que nós precisamos primeiramente temer ao Senhor, e a bênção do Senhor, ela haverá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte aí, amém? Aleluia!